Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Gente, esse vídeo é tudo o que aconteceu depois do desafio de 21 dias. E olha, gente, senta que lá vem história. E a história é muito longa, então pega a pipoca que vai ser um novelão. Então, gente, vocês lembram que no desafio de 21 dias, nos outros vídeos eu tava falando que tava fazendo um desafio com a Dani e que tava descobrindo questões internas, né, fazendo muitas mudanças internas e, consequentemente, quando você muda internamente, externamente é um reflexo. E a primeira mudança que aconteceu foi: cortei o cabelo. Fui lá e mudei. Gente, assim, não sei vocês, mas toda vez que existe uma mudança muito grande para acontecer na minha vida, eu mudo o meu cabelo. Isso foi do meu cabelo cacheado para fazer progressiva. Eu mudei o cabelo e comecei a fazer faculdade. Na fase da faculdade estava cabelo todo liso, até nas minhas fotos de formatura, colação de grau, eu tô com cabelo liso. E aí mudei, fui morar no Chile, né? Quando voltei do Chile, eu cortei, fiz a transição de cabelo e aí o meu cabelo estava crescendo desde então, naturalmente. E agora, com o meu cabelo, né, mudei. Mudei tudo. Gente, mudei tudo e sinta que a história é muito longa. Ai, quero contar tudo pra vocês. Tá. Nesse desafio, a Dani fez a primeira vez, mudei questão interna com pai, com mãe, e vô e vó. Vocês assistiram o vídeo, né? Acredito que sim, senão vocês vão lá e assistam os outros da playlist. Certo. Mudei essa questão com pai, mãe e tá, fiz a primeira vez. Fiz a segunda vez, mudei outras questões, né? Que já foram mais profundas, mais pesadas, assim, que não consegui registrar. E agora, para esse vídeo, vão ter outros, com os outros assuntos. E a Dani fez a terceira vez. Só que nas outras vezes eu tava seguindo ali tudo bonitinho, fazendo exercício, fazendo meditação, fazendo tudo, seguindo, né? A terceira vez, gente, não consegui fazer, não consegui. Tava muita mudança, tava muita questão, assim, a quebradeira da minha vida começou e as mudanças externas começaram. Primeira mudança externa que vocês podem estar perguntando: Vânia, mas o que aconteceu? Primeira mudança externa: separei do Bruno. E, gente, vou contar pra vocês, assim, vocês lembram que nos vídeos, dos outros vídeos do desafio, eu falava que tava me sentindo incomodada, né, com o Bruno, com a questão da bebida. E, assim, é claro que fui para gatilhos emocionais de vô e vó e tudo mais, só que eu liberei isso. E depois que eu liberei essas questões de gatilhos, saiu o véu da ilusão e eu consegui realmente enxergar o problema que realmente estava ali e eu não estava, né, conseguindo ver. Então, assim, o que aconteceu? Eita, gente, desculpa o barulho. Estão morando em apartamento, então, ó, é barulho. Me perdoem e aumenta o volume aí ou dá pausa, enfim. Não sei o que vocês vão fazer, mas não vou ter outro momento para gravar esse vídeo, então vai ser assim. Tinha muitas questões com o Bruno que eu já vinha assim postergando, sabe? E uma dessas coisas era a bebida. Então, assim, eu tava muito imersa nas minhas questões internas, ali buscando, né, se autocurar e tudo mais. E só que desde quando eu conheci o Bruno já vinha com essa questão da bebida. Então, o Bruno não conseguia parar de beber. E aí, né, foi postergando, gente. O Bruno, quando eu conheci o Bruno, bebia bebida forte. Então, pra dormir, todos os dias bebia bebida, já tava bem beirando o alcoolismo, assim, bem pesado.
E aí eu peguei, um dos pré-requisitos para a gente continuar junto é que ele começasse a fazer terapia. Então ele começou a fazer terapia, então ele realmente quis mudar e a gente começou a ter conquistas juntos, né? E tudo mais. Só que como eu fui para formação, né? Lembro que eu fui para formação, voltei, comecei a fazer esse desafio. Tinha até chamado o Bruno para fazer o desafio comigo, ele não quis. Então eu comecei a enxergar e foram assim acúmulo de muitas questões. Não foi só a questão da bebida, mas foram tudo aquilo que, né, o que a bebida causava. Ou seja, o acomodismo foi um dos fatores assim cruciais, porque ele já estava na fase de chegar do trabalho, CLT, né? E deitar, sentar no sofá, ficar bebendo e assistindo TikTok. Então chegou nesse nível de comodismo que eu falei, cara, não dá. E eu, né, louca aqui, a leoa, tentando fazer com que tudo tivesse correndo atrás de não faltar nada para casa, enfim, gente, uma rotina assim muito pesada que eu um belo dia enxerguei e falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. E já tinha mudado o cabelo, já tinha mudado o cabelo, porque assim, quando eu cheguei na formação eu vi tudo que eu precisava mudar, mas eu resolvi postergar. E aí comecei a viver o luto de tudo terminando internamente para que tudo externamente começasse a mudar. E aí quando eu comecei o desafio, eu realmente comecei a fazer a minha mudança, mudei cabelo, comecei a rotina dos exercícios que a Dani fala e meu mundo externo começou a mudar e a minha vibração começou a elevar e assim, a minha frequência, né, gente, muda tudo. E aí chegou a fase de eu tomar a decisão de que, ok, eu vou separar e vou mudar. Mas antes eu quero saber se eu tenho se é realmente essa decisão que o barulho é essa decisão que eu vou realmente tomar e se eu tô tomando a decisão certa, porque eu já tinha durante toda a minha vida eu já tinha tomado decisões ali erradas, né? Que vocês já acompanham aqui, muitas decisões erradas que eu tomei. Então eu peguei e pedi pra Dani fazer uma leitura de tarô. Pra mim, né, que a Dani lê também baralho cigano. E aí nessa leitura de tarô a Dani disse, Vânia, essa é uma decisão correta. E sim, teve muitas outras coisas, né? E sim, só vai porque realmente vai ter muita mudança, certo? E aí ela disse assim, que eu tava, antes de fazer essa leitura com a Dani, eu tinha ido para a meditação Rosa Cruz, e lá nessa meditação Rosa Cruz, eu tava conversando com a moça de lá, né, desabafando, porque eu tava meio que assim, já tinha separado do Bruno, mas eu tava morando no mesmo apartamento e tava aquela situação tava bem insustentável. E, e depois a leitura da Dani foi assim, para decidir se, ok, eu me mudo, né, eu tomo a decisão correta de me mudar, ou eu tô tomando a decisão errada que eu possa reverter a situação, ainda possa mudar alguma coisa aqui para que eu me mantenha. Então, assim, antes da leitura com a Dani, eu tinha ido para essa meditação Rosa Cruz. E lá na meditação Rosa Cruz, eu tinha conversado com uma moça de lá, né? Porque, gente, eu tava me preparando para me mudar de apartamento. E aqui em Joinville, aluguel é muito complicado, porque vai por imobiliária, tem que ter nome limpo, eu tô com meu nome com restrição ainda, tem que dar um rim bom para doação, para garantir que, enfim, é muita burocracia e eu dentro dessas burocracias não estava me encontrando, então precisava arrumar alguma coisa, algum lugar que burlasse essa burocracia. E aí na meditação, desabafando com a moça, ela disse, Vânia, olha, eu tenho uma casa para alugar, eu vou dividir essa casa, duas kitnets, então eu te alugo a parte e tá
construção, tá bem bagunçado lá e tudo mais. Mas assim, se tu quiser, tá aqui, né? E aí, na leitura com a Dani, eu levei essa questão, né, pro tarô, ela disse, Vânia, aceita, vai. E nessa mudança, chega lá, porque o combinado da casa era 6 meses, para passar 6 meses. Aí chega lá, faz o teu espaço com a tua energia, vive esse processo dos 6 meses, que aí ia ser o processo do luto, né, da separação, processo de botar as ideias no lugar e se mudar. E fazer toda essa mudança interna, né, depois de uma mudança externa assim muito, muito grande. Então eu disse, ok, Dani. Aí ela disse, Vânia, como que tu quer o teu apartamento? Porque assim, nessa leitura com a Dani, antes de eu me mudar, eu disse, Dani, exatamente foi uma das dúvidas, porque eu escrevi o que eu queria na leitura com o meu apartamento, né? Tudo bonitinho. E, gente, eu acho que eu tô invertendo as ordens. Antes de me mudar, antes de tudo isso, eu tinha feito uma leitura com a Dani, né? E aí, na leitura com a Dani, acho que foi uma outra antes. Não, gente, eu tô confundindo aqui as histórias. Apareceu essa oportunidade. Eu fiz a leitura com a Dani disse, Vânia, como que tu quer o teu apartamento? Aí eu falei, ela disse, compra o chaveiro. Comprei o chaveiro, gente. Ok. Depois que eu fiz a leitura com a Dani, apareceu essa oportunidade, né, que não era do jeito que eu queria, do apartamento, que aí eu falei que queria um apartamento com aluguel até 1.500, que tivesse uma área externa, que uma cozinha completa. Então eu fiz essa leitura com a Dani e tomei a decisão de me mudar, né? Ali tudo certo, estava tomando a decisão certa. Fui para a meditação Rosa Cruz e aí nessa meditação Rosa Cruz apareceu essa casa, essa oportunidade da casa, certo? Na conversa, aí depois fui lá conversar com a Dani, aí a Dani disse assim, Vânia, aceita que nessa decora tudo com a tua energia, né? Aceita 6 meses para viver esse processo de transição e tudo mais. Aceitei. E nessa aceitar e me mudar, me mudei. Antes de começar, antes de me mudar do apartamento do Bruno, eu comecei a trabalhar numa imobiliária. E assim, já tinha feito algumas vendas, então assim, para eu me mudar, eu tinha o dinheiro de comissão para receber. Aí coincidiu, né, que não é uma coincidência, dessa moça me oferecer o apartamento, oferecer a casa dela e eu ter o dinheiro de comissão para receber. Então foi tudo muito assim, recebi a comissão, me mudei, paguei o aluguel para ela, me mudei. Aí conversei com a Dani, ela, não, tá tudo certo, aceita. São 6 meses, né? Tá tudo bem. A Dani dando esse suporte, gente. Ai, Dani, maravilhosa. Dando esse suporte, tá bom, vou aceitar. Decorei casa, enfim, fiz tudo muito bonitinho. Tava ajeitando meus cantinhos, né? Lá no espaço que eu tinha. E tudo bem. E aí, como eu tava trabalhando na imobiliária, né? Gente, aí volta um detalhe. Quando eu me mudei para essa casa, eu já tinha comprado o meu chaveiro, que eu tinha feito leitura com a Dani, né? Escrevido tudo como que eu queria o meu apartamento. Esse foi o chaveiro que eu comprei. Não sei se dá para vocês verem. Tem uma borboletinha, transformação, né? Então, assim, comprei o chaveiro e me mudei para casa lá onde eu tava. Eu não usei esse chaveiro na chave daquela casa. Porque eu pensei assim, gente, esse não é o meu apartamento que eu quero. O meu apartamento que eu quero vai vir do jeito que eu quero. Ok, essa casa aqui é só para eu passar esses 6 meses, então eu não vou usar o meu chaveiro. Mantive o meu chaveiro guardadinho lá, todo dia conversava com ele e tava indo trabalhar. Trabalhar na imobiliária normal, fazendo vendas. Eu fiz o uso de arquétipo para vendas, então eu consegui vender bem. Então, assim, na corretagem de imóveis, então, assim, comecei a usar arquétipo que o professor Hélio falava, o arquétipo do Eros. Então, assim,
foco aqui no desafio dos 21 dias, porque esse assunto de arquétipos vai ser outro vídeo que eu vou fazer para vocês, que muito babado esses arquétipos. E tá, me mudei, conversei com o Dani, tudo, aceitei que eu ia passar 6 meses nessa casa, certo? E indo trabalhar num dia normal, uma menina lá na imobiliária fala: Vânia, vamos almoçar num lugar X lá, que eu nunca tinha conhecido. Aí eu disse: eu não quero. Porque eu tinha levado almoço, né? Já uma economia de dinheiro, porque tinha recebido comissão para aluguel, mas eu precisava manter outras coisas, então eu tava fazendo freelance, então ali tudo muito regrado, sabe, gente? O dinheiro para isso, o dinheiro para aquilo, não tava faltando dinheiro, tava com dinheiro sim, o tempo todo aparecendo a oportunidade para fazer dinheiro, mas era só para aquilo, não assim, né, para ir luxar. E aí, ela, vamos almoçar, e eu tinha dinheiro. Eu disse: cara, eu não quero. Eu trouxe almoço e ela ficou insistindo: vamos. Ah, quer saber? Quero. E aí, gente, falei a seguinte frase: ok, universo, me surpreenda, porque eu não tava querendo ir e não tinha nenhum objetivo para ir nesse almoço, né? Uma quinta-feira normal. E aí ela disse: ok, universo, me surpreenda, e fui almoçar. Peguei carona com um outro corretor. E esse outro corretor pegou e falou assim: Vânia, tu quer se mudar? Porque a minha intenção era passar 6 meses nessa casa que a moça, né, me alugou e voltar pro bairro que eu morava. Eu tava muito apegada no bairro que eu morava com o Bruno, né, que eu tive que sair do apartamento. Então, assim, eu tava muito apegada, eu queria muito voltar para aquele bairro. Então, eu sempre comentava: eu vou voltar pro Nova Brasília, que é o nome do bairro. E eu conversando com ele, ele disse: tu mora onde? Eu digo: eu tô morando no bairro X, mas eu vou voltar para Nova Brasília. Aí ele disse: olha, Vânia, eu tenho um apartamento que um construtor amigo meu comprou, reformou, e ele vai botar em outra imobiliária para alugar, porque a imobiliária que eu trabalho só trabalha com vendas e não trabalha com aluguel. E aí ele vai botar em outra imobiliária para alugar. Só que antes ele perguntou se eu não tinha alguém para indicar, que alugava diretamente com ele. Então, assim, eu já ofereci para um outro corretor, mas o outro corretor não quis, que era porque não tinha elevador. E tu não quer ir lá dar uma olhada para ver se tu gosta e tudo mais? É baratinho e tal, R$ 1.500 o aluguel, mais o condomínio e tudo mais. Aí ele pegou, gente, ele pegou a chave, ele tava na parte de trás do carro, ele pegou o chaveiro e disse: tá aqui a chave. E aí eu peguei aquela chave e fiquei olhando pra chave. Sabe quando dá aquele, tipo assim, você fica: o que tá acontecendo? Aí me entregou a chave e disse: vamos lá dar uma olhada. E aí eu fui com ele, vim com ele, né? Inclusive, spoiler, tô morando no apartamento, mas vocês precisam entender. Vim com ele ver o apartamento e, tipo, eu sentindo aqui a energia do apartamento. Tipo, será? E aí eu fiquei muito indecisa de se aceitava ou não, porque eu já tinha combinado com a moça que era 6 meses que eu ia passar lá, sabe? Na casa. E aí eu fiquei meio assim. Aí não tomei a decisão de imediato, porque eu precisava conversar com a dona da casa, né? Porque foi super gente boa comigo, super gentil. Então gente, né? Tem que honrar a palavra que você fala. E aí eu peguei e disse: tá, me dá até dia tal, porque eu tinha outra comissão para receber de vendas. E aí ele disse: tá, mas tu decide logo, porque ele vai, né? Usou aquele gatilho de urgência. Ele vai alugar e tal. E aí eu fiquei. Aí eu peguei e conversei com a dona da casa onde eu tava, gente, porque eu tava com. Eu não tava com 3 semanas que tava na casa. Então eu precisava conversar com ela e explicar: cara, eu vou precisar me mudar. Então, eu ainda não tinha pagado nem o primeiro aluguel ainda. Eu vou precisar me mudar. Então, assim, aqueles 6 meses não vai rolar, porque com certeza ela já tinha contado, né, com esse dinheiro dos 6 meses do aluguel. Então, eu fiquei meio assim,
com receio de falar para ela que eu ia me mudar. E aí conversei com ela, né? Eu disse, olha, apareceu uma oportunidade para mim única. Eu não estava procurando, realmente eu não procurei. E eu precisava ver com você se não vai ficar uma situação chata para eu aceitar, porque se ficar uma situação chata, eu tudo bem, não aceito lá e mantenho a minha palavra, daqui 6 meses eu procuro outro lugar e tudo bem. Ela disse, não, Vânia, apareceu oportunidade para você, vai, porque vai ser melhor para você. Então, assim, cara, me deu um maior apoio. E eu, nossa, graças a Deus que ela me apoiou, porque se ela fala, não, Vânia, o nosso combinado é o combinado, então você vai ficar 6 meses aí. Eu não tinha aceitado, porque eu ia ficar com aquela sensação de ter sido muito ingrata, sabe? Por alguém ter me ajudado no momento que eu precisei, que, né, realmente ela foi muito gente boa comigo, e eu, né, agi dessa forma, então eu não teria aceitado. E aí ela disse, não, tudo bem, vai, menina, vai ser bom pra ti. Aí eu, graças a Deus, aceitei. E aí eu tinha comissão de vendas para receber. E, gente, paguei para entrar no apartamento, né? Aí vim aqui um dia, gente, o apartamento, assim, é maravilhoso. É 2 quartos. Do jeito que eu escrevi na leitura com a Dani, do mesmo jeito, gente, assim. Tem o prédio, ele tem sacada, mas no apartamento que eu moro, ele tem um jardim, porque ele é o primeiro apartamento do primeiro andar. Então, o primeiro apartamento do primeiro andar, do segundo andar, na verdade, ele tem um jardim que não é uma sacada, é uma área enorme. Gente, eu tenho uma área enorme no meu apartamento e eu acho que é o único apartamento do prédio que tem um jardim assim. E a cozinha planejada, assim, gente, deu assim, tipo, eu mandei. Aí tá, mantive segredo, não contei nada pra ninguém, vou aceitar, paguei tudo certinho, peguei a chave. Assinei contrato e tudo mais, peguei a chave. E aí eu vim aqui pro apartamento e aí eu peguei e mandei um áudio assim pra Dani. Dani, eu me mudei pro meu apartamento do jeito que a gente escreveu. E aí agora eu vou me emocionar também, porque no áudio, eu comecei a mandar um áudio pra Dani, Dani, pelo amor de Deus, eu não acredito que tudo aconteceu. E caiu a ficha. E aí, tipo, gente, emocionadíssima, porque assim, meu, tudo que eu escrevi no dia da leitura com a Dani aconteceu. Tudo, assim. O apartamento do jeito que eu queria, com a área enorme, assim, a parte externa, o apartamento todo pintadinho com a parede branca, que, assim, a casa que eu tava, as paredes eram escuras por causa enfim, da questão da construção. Então, assim, claro, sabe, a claridade, o teto de gesso, rebaixo teto, eu acho que é alguma coisa assim que fala, com LED, com, sabe, gente, maravilhoso, assim, sabe, assim, eu acho que ainda não caiu a ficha que eu me mudei, literalmente. E aí fiz contrato, né, com o proprietário e tudo mais, e contrato para 1 ano, que, gente, hoje é o quê? 3 de outubro de 2025. Eu vou comprar esse apartamento. Como? Não sei. Quando? Também não. Mas eu não vou me mudar desse apartamento porque eu vou comprar ele. Porque o proprietário desse apartamento, ele é construtor. Ele comprou isso aqui para investimento. Então, se for um bom negócio para ele vender esse apartamento, ele vai vender. Então, vai aparecer uma oportunidade, vai aparecer o dinheiro e eu vou comprar esse apartamento, porque aqui é o meu lugar. E sim, gente, já tô profetizando igual um chaveirinho, viu? E assim, gente, foi tudo isso que aconteceu. Tudo. Então, eu sumi daqui esses dias, né?
90, acho que tá com uns 3 meses que eu não apareço aqui, porque realmente aconteceu trocentas mudanças. Então, assim, ainda não comprei os móveis, né? Minha roupa ainda tá numa mala no chão, mas comprei a máquina de lavar, que também foi outra, assim, outra feliz coincidência. Gente, coincidência não acontece, né? Sabe que tudo é o universo dando o que a gente precisa para o momento. Então, eu só me permiti, gente. Me permiti e disse, ok, vá, eu vou. Gente, realmente fui. Fui e a vida me surpreendeu, assim, de todas as formas tão boas que é um nível de gratidão, assim, tão gigante que tanto gratidão pela Dani, pelo desafio, porque, assim, eu acho que eu não sei se eu teria tido a coragem de botar o pé no caminho sem todo esse suporte da Dani, sabe? Porque a Dani dá um suporte no grupo do WhatsApp, a gente fica ali se ajudando. A Dani fez uma leitura de tarô pra mim, não tinha o dinheiro pra pagar no dia que eu precisava realmente. Peraí, gente. O despertador do celular. Então, assim, a Dani disse, Vânia, tudo bem, eu faço a leitura pra você. A gente fez uma energia de troca, assim, muito boa. E ela me ajudou nessa questão. Então, assim, gente, eu tenho muita gratidão pela Dani, por ter conhecido esse ser humano que me ajudou nessa transição de vida. Tem muitas outras coisas que eu quero contar para vocês, mas eu precisava trazer isso para cá, porque eu já vou deixar o contato da Dani aqui. Então, assim, essa transformação na minha vida, essa mudança na minha vida, eu não sei se teria acontecido sem as pessoas certas, e a Dani foi uma dessas pessoas. Então, assim, quero deixar registrado aqui a minha eterna gratidão por estar no mesmo tempo, né? Na mesma encarnação que esse ser humano se chama Daniela Brandão. Então, Dani, se você assistir esse vídeo, eu sou eternamente grata por tudo isso. Então, tem muita mudança boa para vir, tem muitos projetos bons. Eu continuo trabalhando na imobiliária porque eu preciso organizar a minha vida financeira agora, depois de tanta mudança. Mas, assim, o caos, né, da expansão e tudo mais, aconteceu. Agora as coisas vão começar a se alinhar e eu tenho muito insight legal para trazer, tenho muita coisa boa para trazer, mas eu precisava trazer isso aqui antes para vocês entenderem o que aconteceu depois desse desafio. Gente, é babado. Se você não está preparado para ter mudanças assim, não faça o desafio. Não faça. Porque é muita mudança. E você precisa de coragem, minha irmã. Coragem aqui, ó. Pra botar o pé no caminho e dizer assim, eu vou mudar. E eu vou mudar. Tirar pessoas da minha vida. Amo pessoas? Amo sim. Porque eu não deixei de amar o Bruno em nenhum momento. Mas eu me amo mais. Eu amo a vida que eu quero ter muito mais. E me manter naquela situação não ia me levar para a vida que eu quero. Então, assim, eu fiz uma escolha. Então, se você não está preparada para fazer escolhas difíceis na vida de vocês, não faça o desafio com a Dani. Porque se vocês estão preparadas para a mudança e querem realmente mudar, vocês vão lá e façam o desafio. Faz o desafio, porque a mudança acontece, minha irmã. E não é pouca não, é muita. Olha a novela que eu contei aqui pra vocês. Gente, muita coisa aconteceu, muita. Esse aqui eu tô dando um resumo do resumo do resumo. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem até aqui.
o vídeo ficou longo? Ficou. Mas se você chegou até aqui, esse vídeo sim é para você. E você precisa sim tomar a decisão difícil da sua vida para que a sua vida mude, porque senão, amiga, não vai ter mudança. Então, assim, gratidão por ter assistido a esse vídeo e até os próximos, porque os próximos vão ter outras cositas que eu preciso contar. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo. Gratidão.